Turma, meu nome é Cíntia e a nossa casa defende que a Vale deve pagar a pensão vitalícia para os atingidos da barragem do Córrego do Feijão, de Brumadinho. Considerando que a Vale lesou essas pessoas e esses familiares atingidos pelo rompimento da barragem, fica evidente, inclusive respaldado pelo ordenamento jurídico, que ela deve pagar por isso que ela fez. E uma das formas que seria a responsabilidade civil seria a pensão vitalícia, porque isso seria uma maneira de amenizar o sofrimento daquelas pessoas. Para que vocês possam entender melhor o que a gente vai explicar durante o trabalho, eu vou esclarecer alguns conceitos, que é o conceito de dano, que representa o resultado de qualquer espécie de lesão. O dano, de acordo com a professora Maria Helena Diniz, ele é um dos pressupostos da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, visto que não haverá ação de indenização sem a existência de um prejuízo. Só a responsabilidade civil se houver um dano a ser reparado. O dano material. Aí eu vou citar alguns exemplos de dano que são evidentes na tragédia lá de Brumadinho. O dano material patrimonial, que é a lesão concreta que afeta o patrimônio da vítima. Ele consiste na deteriorização total ou parcial do patrimônio dela, e ele abrange não só o dano emergente, mas também o lucro cessante, que é aquele lucro que poderia ser, que o patrimônio teria se ele não tivesse sido ocasionado por aquele efeito danoso. Dano moral corresponde ao constrangimento que alguém experimenta ou vivencia em consequência de alguma lesão ao direito personalíssimo. Sendo esse direito personalíssimo entendido como direito à vida, o direito à liberdade, à saúde e, inclusive, à honra. Com relação à responsabilidade civil, que é o que a gente defende que a Vale tem que arcar, é a obrigação de reparar os danos causados por outrem, por ato ilícito, conforme descrito no nosso Código Civil. A pensão é uma renda que se paga periodicamente a alguém, e a indenização, que é a compensação financeira recebida por uma pessoa como consequência de haver recebido algum prejuízo anterior. Ela tem o objetivo mesmo de amenizar aquele dano de injustiça, porque ela não vai fazer com que aquilo ali volte ao que era antes, mas ela vai amenizar aquele sofrimento, aquele transtorno que foi ocasionado, de uma forma, assim, mais proporcional possível. Eu vou passar para o nosso colega Tiago, que ele vai explicar com base no Código Civil, na Constituição, onde que se enquadram esses conceitos. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Meu nome é Tiago Brandão. Nosso grupo ele defende que a Vale ela deve pagar a pensão vitalícia para todas as famílias dos envolvidos no desastre. Bom, eu trouxe alguns artigos que exemplificam por que a Vale ela agiu culposamente para que, de forma ilícita, né? E o artigo 186, ele afirma da seguinte forma: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Bom, só explicando aqui que a Vale, ela teve antes de acontecer o desastre, ela esteve em estado de alerta. Foi disparado alarmes lá, se não me engano, umas 2 vezes, e ela agiu de forma omissa. Ela não se preveniu nem se remediou para que resolvesse esse problema. Então, o nosso grupo defende que ela deve agir pagando essa pensão vitalícia por conta disso. E agora eu vou falar um pouco da responsabilidade civil, que é a obrigação de indenizar. No artigo 927, ele diz o seguinte, que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. No artigo 929, ele fala da seguinte forma: se a pessoa lesada ou o dono da coisa não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Agora eu vou falar um pouco da responsabilidade civil quanto à indenização.
No caso de homicídio, que foi o que aconteceu de forma expressamente significante no desastre, fala que a indenização consiste em excluir outras reparações. Ela vai ser feita no pagamento das despesas com tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto dos devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Bom, uma coisa assim que eu queria deixar explícito aqui, que não há na legislação esse pagamento da pensão vitalícia por óbito, mas a gente trouxe aqui para ser equiparado a pensão vitalícia por doença ocupacional, que é no caso dos trabalhadores, que eles atuam e acabam sofrendo esse tipo de lesão, ficando inválidos e tendo incapacidade. Então, fazendo uma analogia com a invalidez, o óbito ele ainda é mais significante e penoso para os atingidos. Eu passo a palavra para o próximo colega. Boa noite, alunos. Boa noite, professores. Meu nome é Carolina e essa casa defende a pensão vitalícia a todos os envolvidos ao desastre da Vale. E no caso, todos os envolvidos não conta só as pessoas, entra também o meio ambiente. A barragem, com um volume estimado de 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeito, causou danos irreparáveis para aquele lugar, para aquela sociedade. Ainda não se sabe o quanto de lama entrou no rio Paraopeba, mas sabemos que ali era uma reserva de água que Belo Horizonte tinha, no caso de seca. A água que antes era consumida por animais, hoje em dia não pode ser consumida por nada. Ela foi totalmente infectada. Além daquela lama de rejeito ter atingido o solo, onde pode ter suas características alteradas, afetando a fertilidade da terra. Ali vai demorar muito para se recuperar e alguns danos vão ser irreparáveis. São um tempo indeterminado que ninguém sabe o tanto que vai demorar para voltar ao normal, isso se voltar. E isso prejudicou várias famílias que ali precisavam de pesca, de colheita para a sua própria sobrevivência. E aí defendem que ali vai voltar, que o meio ambiente vai se recompor. Mas aí pensamos, nem sabemos se aquelas famílias que foram atingidas vão estar realmente vivas para ver o meio ambiente se recompondo. Por isso essa casa defende que tem que pagar a pensão vitalícia, não somente aos envolvidos, mas aos reparos ao meio ambiente. Boa noite, colegas de classe. Boa noite, professores. Essa casa defende que a Vale pague pensão vitalícia aos atingidos. Antes de tudo, quem foram os atingidos para vocês? Creio eu que a maioria de vocês pensou que foram somente as pessoas. Mas, como a Carol disse, o meio ambiente também foi um atingido. Eu quero mostrar para vocês a Lei 9.605, que ela fala o seguinte: a pessoa jurídica, ao cometer um crime ambiental, ela tem que pagar, ela é obrigada a pagar a pensão vitalícia, no caso, ao atingido, e nós estamos falando sobre o meio ambiente. Isso ocorre por tempo indeterminado. A indenização é por tempo indeterminado. O juiz decide esse tempo. Então, a pensão vitalícia, ela entra aí. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês também é que, aos debates anteriores, nós vimos que, sem querer atacar ninguém, só ressaltando mesmo, que o nosso grupo adversário, ele sempre defendeu o que está escrito aqui no VAD, que são as leis, correto? E a Lei 9.605, ela está bem clara aqui, falando que qualquer pessoa jurídica, ela tem que pagar pensão vitalícia. Então, ao vir defenderem que a Vale não tem que pagar pensão vitalícia aos atingidos, eles estão indo contra isso aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Boa noite.
Boa noite a todos, meu nome é Cristiane e essa casa defende que a Vale pague pensão vitalícia. Os engenheiros da Vale disseram em depoimento que foram pressionados pelos diretores para assinar o laudo que deixa a função que a Vale funcione normalmente. Mas no artigo 5º da Constituição diz claramente que todos temos direito à vida e à segurança. Mas naquele momento que os engenheiros assinaram aquele laudo, eles também assinaram a certidão de óbito de mais de 242 mortos e 28 desaparecidos. A lama levando a vida, levando a fauna e a flora daquela cidade, levando a história daquela população. Ele assinou aquele laudo, estava ciente do que iria acontecer se aquela barragem estourasse. Tanto que levou a cidade inteira, muitas mortes. Esses números que estão aqui expostos para todos verem, isso não é nem a metade de tantas pessoas que estavam naquele local, que nem puderam calcular. Então, essa casa defende sim que a Vale pague pensão vitalícia, porque a expectativa de vida dos brasileiros é 75 anos. E o meio ambiente está em tempo indeterminado para se recompor naquele local. A fauna e a flora nunca vai voltar como era. O rio nunca mais vai ser o mesmo. Como meu colega disse, era a reserva de BH. Se acontecer alguma coisa, o que vai acontecer com aquela população que necessitava daquela água? A gente defende que a Vale pague essa pensão. Vou passar para o Will. Boa noite, colegas. Boa noite, professores. Prazer novamente estar aqui falando com vocês. Meu nome é Ian Genciano. Eu vou estar concluindo a tese do nosso grupo de que a Vale pague pensões vitalícias aos atingidos do desastre. Como minha colega Cíntia falou brilhantemente aqui sobre o que é o dano, o que foi o dano causado, eu vou pegar como base também o artigo 5º da nossa Constituição, que é o núcleo de um ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito, seus direitos fundamentais. No caput do artigo 5º, a Constituição já fala sobre os direitos fundamentais, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade, o direito à segurança e o direito à igualdade. Notem para vocês verem, a Vale, ela lesionou praticamente todos esses direitos que estão aqui, desde a vida até a propriedade da pessoa, sendo a vida o principal deles. Olha só, e a gente sabe que quando uma empresa faz esse tipo de preparação, para a montagem de uma barragem, de um serviço, ela já coloca no seu orçamento qualquer tipo de dano que ela possa causar. Olha só para vocês verem. Fazendo uma analogia sobre o dano, eu pergunto, qual que é o valor que uma vida tem? Qual que é o valor histórico que a Vale colocou lá na análise dela? Quanto que vale a história da cidade? Quanto que vale a cultura? O que vale as tribos de índios que estavam à beira dos córregos, que foram contaminados? Dando prosseguimento aqui, vou falar um pouco mais sobre o direito à vida. O direito à vida, ele não significa só que a gente tem o direito de não ser morto. Ele significa que a gente tem o direito a possuir uma vida digna, com saúde, alimentação, lazer, cultura. O dano que aquela população sofreu, vocês acham que o dinheiro, uma coisa fungível, é capaz de reparar? Mesmo que seja uma pensão vitalícia, ela pode reparar o dano que foi causado àquela população? Portanto, eu termino concluindo aqui pedindo que se julgue procedente a pensão vitalícia aos atingidos do desastre. Eu agradeço.